E aí, nação rubro-negra? Aqui é o Urubuzão e prepara o coração porque o vídeo de hoje traz uma notícia que vai fazer todo flamenguista pirar completamente. É uma bomba tão absurda, tão gigantesca, tão impressionante que quando eu soube pela primeira vez, eu simplesmente não acreditei. Achei que era mentira, achei que era fake news, achei que era impossível. Mas galera, é real, é verdade e vai mudar o patamar do nosso Flamengo de uma forma que vocês nem imaginam. Deixa teu like pro Urubuzão, se inscreve no canal, ativa todas as notificações e segura, porque hoje o papo é de craque mundial absoluto. Galera, antes de eu soltar a bomba atômica que tá prestes a explodir no futebol brasileiro, preciso que vocês entendam a magnitude absurda do que tá acontecendo. Vamos falar de futebol europeu, do mais alto nível possível. Vamos falar de um dos times mais dominantes da última década. Vamos falar do Manchester City, aquele gigante inglês comandado pelo Pep Guardiola, considerado o melhor técnico do mundo. O Manchester City não é qualquer time, nação. É um clube que tem um dos elencos mais caros do planeta, que gasta centenas de milhões todo ano em contratações, que paga salários que chegam a dezenas de milhões de euros por temporada, que tem o Etihad Stadium como casa, que joga a Premier League, considerada a liga mais forte e competitiva do mundo inteiro. E esse time tem em seu elenco jogadores que são referência mundial em suas posições. Kevin De Bruyne, Erling Haaland, Phil Foden, Bernardo Silva. São craques que qualquer clube do mundo gostaria de ter. E tem um jogador em especial que eu quero falar hoje. Um meio-campista que é lenda absoluta do futebol alemão. Um cara que conquistou absolutamente tudo que tinha para conquistar na carreira. Um jogador que tem técnica de outro mundo, visão de jogo excepcional, inteligência tática absurda. Um maestro no sentido mais puro e verdadeiro da palavra. Um jogador que quando toca na bola, o jogo muda de nível. Estou falando de İlkay Gündoğan, o meio-campista alemão de origem turca que tem 34 anos e que construiu uma carreira impecável e vitoriosa. Um jogador que passou pelo Borussia Dortmund, onde já era considerado excepcional, e depois foi para o Manchester City, onde se tornou ídolo absoluto, capitão do time, peça fundamental em todas as conquistas. E agora vem a parte que vai deixar vocês completamente chocados. Segurem seus corações, respirem fundo, porque o que eu vou falar agora parece impossível, parece sonho, parece coisa de FIFA no videogame, mas é realidade absoluta. İlkay Gündoğan está vindo pro Flamengo. Isso mesmo que vocês ouviram, o craque do Manchester City, o meio-campista campeão da Champions League, o jogador que conquistou tudo na Inglaterra, que foi treinado pelo melhor técnico do mundo, está fechando com o Mengão. É uma das maiores contratações da história inteira do futebol brasileiro. É algo que vai mudar completamente o patamar do nosso clube. Quando essa informação chegou até o Urubuzão pela primeira vez, eu juro pra vocês que duvidei. Eu pensei comigo, não tem como ser verdade. Um jogador desse calibre vindo pro Brasil, pro Flamengo? Tem que ser mentira, tem que ser especulação. Mas aí eu fui atrás das fontes, conversei com pessoas de dentro do clube, chequei com jornalistas sérios e descobri que é verdade absoluta. A negociação está em fase final mesmo. Galera, vocês conseguem dimensionar o tamanho dessa contratação? Estamos falando de um jogador que jogou ao lado de Kevin De Bruyne, de Erling Haaland, de Phil Foden, um cara que foi comandado, treinado e lapidado pelo maior técnico do mundo, o Pep Guardiola. Um jogador que disputou e venceu a Champions League, a Premier League várias e várias vezes, a Copa da Inglaterra múltiplas vezes. Esse não é um jogador qualquer que tá vindo pro Brasil no finalzinho da carreira só para ganhar um último salário alto. É um jogador que ainda está jogando no mais alto nível, que ainda é titular de um dos maiores times do planeta, que ainda tem muito a oferecer e que está escolhendo o Flamengo para continuar sua carreira vitoriosa. Mas como foi que essa negociação absolutamente absurda aconteceu? Como o Flamengo conseguiu convencer um jogador desse calibre mundial a vir para o Brasil? Deixa eu contar todos os bastidores dessa história incrível que está deixando o mundo do futebol em choque. Primeiro, preciso explicar o contexto do próprio jogador. O Gündoğan está com 34 anos, ainda joga extraordinariamente bem, ainda é importantíssimo para o Manchester City, mas ele sabe que está chegando na fase final da carreira.
Ele tem mais 2, talvez 3 anos de futebol em alto nível. E aí ele começou a pensar profundamente: o que eu quero fazer nesses anos finais? Continuar na Inglaterra num ritmo massacrante de jogos, com a pressão absurda da Premier League, ou buscar um novo desafio empolgante? E foi exatamente aí que apareceu o Flamengo. A diretoria do clube, sempre atenta a grandes oportunidades no mercado, soube através de intermediários que o Gundogan estava aberto a escutar propostas diferentes. E foi lá e fez uma apresentação absolutamente espetacular. Mostrou o projeto vencedor do clube, mostrou as instalações impecáveis do Ninho do Urubu, mostrou a grandeza absoluta da torcida, mostrou as ambições gigantes de conquistar Libertadores, Brasileirão, todos os títulos possíveis. E o Gundogan ficou completamente impressionado. Ele não esperava encontrar essa estrutura profissional no Brasil. Ele tinha aquela imagem antiga e ultrapassada do futebol brasileiro, de clubes desorganizados, sem planejamento sério. Mas quando viu o que o Flamengo oferece de verdade, quando entendeu o tamanho real do projeto, ele começou a considerar muito seriamente essa possibilidade. Além disso, tem um fator que é absolutamente fundamental nessa história. O Gundogan quer ser protagonista de novo, quer ser o cara. No Manchester City, apesar de ser extremamente importante e respeitado, ele divide espaço com vários outros craques internacionais. Às vezes fica no banco estrategicamente, às vezes é substituído, e ele quer jogar sempre, quer ter minutagem completa, quer ser essencial e insubstituível para o time. E o Flamengo oferece exatamente isso. Aqui no Mengão, ele seria o maestro absoluto do meio de campo. Seria o cara que comanda todas as jogadas, que dita o ritmo completo do jogo, que tem a responsabilidade total de criar. E para um jogador da qualidade e da experiência dele, isso é extremamente sedutor, porque ele sabe que pode fazer a diferença absoluta. E tem outro aspecto que pesou muito na decisão dele, o legado histórico. O Gundogan já conquistou absolutamente tudo na Europa. Já tem Champions League no currículo, já tem Premier League várias vezes, já tem títulos nacionais na Alemanha e na Inglaterra. Mas e se ele viesse para o Brasil e conquistasse a Libertadores da América? E se ele virasse ídolo absoluto do maior clube brasileiro? Isso seria algo completamente único na carreira dele. Seria um capítulo especial e diferente. E a parte financeira? Óbvio que tem e é importante. O Flamengo está fazendo uma proposta absolutamente milionária. Não vai pagar exatamente o que ele ganha no Manchester City, porque lá os salários são verdadeiramente astronômicos, mas está oferecendo valores muito competitivos no contexto brasileiro, além de benefícios completos, moradia de altíssimo padrão e estrutura total para a família inteira. É um pacote completamente profissional. Segundo informações confiáveis que chegaram até mim, o Flamengo vai pagar um salário mensal próximo de 2 milhões de reais para o Gundogan. É muito dinheiro? É muito mesmo. Mas para um jogador desse nível mundial absoluto, para um craque que foi treinado pelo Guardiola, é um investimento que vale absolutamente cada centavo, porque ele vai elevar o patamar técnico e tático do time inteiro. E sobre os valores da transferência em si, aí que está o detalhe interessante da negociação. O Gundogan tem contrato com o Manchester City apenas até o meio do ano. Depois disso, ele fica completamente livre no mercado. Então, o Flamengo está negociando duas possibilidades: pagar uma compensação pequena para o City para trazê-lo já agora imediatamente, ou esperar alguns meses e trazê-lo completamente de graça quando o contrato acabar. A diretoria está avaliando cuidadosamente o que é melhor estrategicamente. Se vale a pena desembolsar alguns milhões de euros agora para ter o jogador imediatamente reforçando o time, ou se é melhor economizar esse dinheiro e esperar um pouco. Mas o importante absoluto é que o jogador já deu o sim definitivo. Ele já aceitou vir para o Flamengo de forma oficial. Isso é o que realmente importa. O resto são apenas detalhes burocráticos que serão resolvidos. Agora vamos falar do impacto tático revolucionário que o Gundogan vai ter no time do Flamengo. Galera, isso vai ser absolutamente transformador. Vou explicar taticamente em detalhes o que muda completamente. O Gundogan é um meio-campista totalmente completo em todos os aspectos. Ele marca com inteligência posicional, ele cria jogadas elaboradas, ele finaliza com precisão, ele tem visão de jogo que é simplesmente absurda. Ele pode jogar como primeiro volante mais recuado, como segundo volante mais equilibrado, como meia armador mais avançado. É completamente versátil. E essa versatilidade tática dá para o técnico uma flexibilidade gigantesca. A qualidade do passe dele é algo que pouquíssimos jogadores no mundo inteiro têm.
Ele consegue fazer aquele passe milimétrico entre linhas que rasga defesas completamente. Consegue fazer o lançamento longo extremamente preciso. Consegue fazer o passe curto em espaços apertadíssimos sob pressão. Ele tem absolutamente tudo. É o passe completo em todas as distâncias. E a inteligência tática é algo que impressiona profundamente quem entende de futebol. O Gundogan foi treinado anos pelo Pep Guardiola, que é considerado o maior cérebro tático do futebol moderno. Ele entende de posicionamento como pouquíssimos. Ele sabe exatamente quando pressionar o adversário, quando recuar estrategicamente, quando acelerar o jogo ofensivamente, quando segurar a posse taticamente. É um jogador com QI futebolístico altíssimo. Imagina o meio de campo do Flamengo com o Gundogan comandando absolutamente tudo. Imagina ele recebendo a bola no meio, girando com classe, já visualizando o ataque inteiro mentalmente e soltando aquele passe milimétrico e cirúrgico pro atacante. Imagina ele chegando de trás elegantemente na área e finalizando com aquela precisão absurda. Imagina ele cobrando faltas perigosas, escanteios importantes, com aquela técnica refinadíssima de europeu de altíssimo nível. E tem a experiência gigantesca. O cara já jogou literalmente centenas de jogos em altíssimo nível mundial. Já disputou Champions League inúmeras vezes, Premier League por anos, Copa do Mundo pela seleção alemã. Ele sabe exatamente o que é pressão máxima, sabe perfeitamente o que é jogar decisões importantíssimas. E isso é valiosíssimo demais num time que busca conquistar títulos grandes. Os jogadores mais jovens do elenco vão aprender enormemente só de treinar diariamente com ele. Vão observar como ele se posiciona taticamente, como ele pensa o jogo estrategicamente, como ele se prepara profissionalmente. É praticamente uma escola completa. É ter um verdadeiro professor de altíssimo nível em campo constantemente. E isso simplesmente não tem preço mensurável. Taticamente falando, o Flamengo vai poder jogar de inúmeras formas completamente diferentes. Pode usar o Gundogan mais recuado estrategicamente, comandando o jogo de trás, distribuindo com precisão. Pode usar ele mais adiantado taticamente, chegando na área ofensivamente, finalizando perigosamente. Pode usar ele centralizado ou mais pelos lados conforme a necessidade. A versatilidade tática dele permite absolutamente tudo. E defensivamente, apesar de não ser necessariamente a principal função, ele ajuda muito, porque ele foi treinado rigorosamente pelo Guardiola, que exige absolutamente que todos os jogadores marquem com inteligência. Então o Gundogan sabe perfeitamente pressionar no momento certo, sabe quando dar o carrinho necessário, sabe exatamente como proteger estrategicamente a zaga. Ele não é preguiçoso de forma alguma, é um jogador moderno completo, que trabalha taticamente nos dois sentidos do campo. Agora, a nação inteira está obviamente empolgadíssima com essa notícia bombástica, mas alguns estão levantando questionamentos válidos. Ele não está velho demais, com 34 anos? Será que vai aguentar fisicamente o ritmo intenso do futebol brasileiro? Vale realmente a pena pagar esse salário altíssimo? Deixa eu responder detalhadamente cada uma dessas dúvidas legítimas. Sobre a idade de 34 anos. Sim, ele tem essa idade mesmo. Mas galera, jogadores modernos extremamente bem cuidados jogam em altíssimo nível até 36, 37, até 38 anos. O Modric ainda joga excepcionalmente no Real Madrid com 39 anos. O Lewandowski ainda destrói defesas no Barcelona com 36 anos. Idade hoje em dia, com preparação física moderna, nutrição adequada, descanso apropriado, não é mais impeditivo absoluto. E o Gundogan se cuida extremamente bem. Ele tem toda uma estrutura profissional de preparação física rigorosa, alimentação balanceada, descanso adequado, recuperação muscular. Ele não é aquele jogador que se descuida de forma alguma. Ele é profissional ao extremo absoluto. Então pode jogar tranquilamente mais 2, possivelmente 3 anos em altíssimo nível competitivo. Sobre aguentar o ritmo brasileiro. Olha, a Premier League é reconhecidamente o campeonato mais intenso fisicamente do mundo inteiro. É correria absolutamente absurda. Jogo praticamente de 3 em 3 dias constantemente. Então se ele aguenta perfeitamente lá, com absoluta certeza aguenta aqui tranquilamente. Até porque aqui ele vai ter um cuidado especial maior. Vai poder ser poupado estrategicamente em alguns jogos menos importantes. Vai ter um controle inteligente de minutagem. Sobre o salário alto. Sim, é alto mesmo, mas é um investimento que vale completamente, porque ele vai render enormemente em campo, vai fazer o time jogar significativamente melhor, vai ajudar diretamente a conquistar títulos importantíssimos. E títulos trazem receita substancial, trazem premiações milionárias, patrocínios lucrativos, valorização da marca. Então, no final das contas, é um investimento que literalmente se paga sozinho. Deixem aqui nos comentários do Urubuzão a opinião sincera de vocês. Estão empolgados com essa contratação histórica? Acreditam que vai dar certo? Acham que vale o investimento? Quero saber de todo mundo. E compartilha esse vídeo massivamente. Marca os amigos flamenguistas.